Boa tarde, meus amigos, minhas amigas de todo o estado do Pará. Agradecer a presença, o diálogo que estamos tendo toda a tarde aqui. Fizemos uma parada para o fim de semana, não é? Mas vamos retomar todos os dias agora de novo. Hoje o nosso tema é um tema que não poderia ser mais pertinente. Nós vamos hoje tratar com a professora Lília Mello, do Boa tarde a todas. Brigadeiro Fontinelli, acerca das possíveis repercussões e as repercussões que já estão ocorrendo nas periferias desta tragédia mundial, que é o novo coronavírus Covid-19, né? E hoje eu começo essa live. Lília, boa tarde. Lília boa tarde, deputado Bordalo, boa tarde, Shirley. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito bem-vinda. Daqui a pouco nós vamos conversar, tá, querida? Obrigada. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Bordalo. Como está se sentindo? Está tudo bem? Tá ótimo. O dia hoje está bem melhor do que ontem, pode ter certeza. Eu estou com saudade de vocês. Eu só vejo vocês aqui pela tela, Ainda bem, santa tecnologia, mas santa tecnologia, né? Que nos aproxima sempre. Bem. Eu fiquei muito preocupado hoje com a notícia de que aqui no Amazonas, bem ao lado do estado do Pará e com conexões muito intensas conosco, pelos rios, não é? Pelos navios, pelos aviões, enfim, que a situação no Amazonas está desesperadora, Chico. É verdade. A situação no Amazonas já está registrando, se eu não estou enganado, 16 mortes. Só nas últimas 24 horas, se eu não estou enganado, vários óbitos foram registrados. No estado do Pará, nós já hoje alcançamos a terceira morte, terceiro óbito provocado pelo novo coronavírus Covid-19, não é? E eu estou muito preocupado porque parece que houve um certo afrouxamento do isolamento social. Isso não é uma questão apenas visual. Saiu uma pesquisa no fim de semana, não sei se vocês viram, publicada pela versão eletrônica de O Liberal, que dá conta que apenas 51% a 52% dos paraenses estão observando o isolamento social. Eu vi. Apenas 50%, quer dizer, metade da população não está observando essa estratégia insubstituível de barrar o avanço desse vírus. Esse vírus é agressivo, esse vírus ele não está devidamente estudado. Esse vírus ele tem uma letalidade impressionante, ele tem uma agressividade nunca vista. As pessoas parece que ainda não se deram conta do que nós estamos enfrentando. Então, eu queria convocar... vão entrando conosco, vão fazendo perguntas, né, tanto para mim, como para a Shirley, para a Lília Mello, né, como também enfatizando coisas gerais, a sua própria avaliação, repercutindo como está perto da sua casa, no seu bairro, não é? No seu município. Como é que você está vendo essa situação do novo coronavírus, do Covid-19, na sua comunidade? Já estão presentes. Eu quero, então, passar para a Shirley Meira, minha companheira de todas as tardes, para que ela também nos ofereça alguns elementos, alguns dados de como está o quadro da pandemia no mundo e como está o quadro da pandemia no Brasil e no Pará. Por favor, Shirley, com você. Oi, Bordalo. Está meio caindo aqui, mas eu acho que dá, né? E, assim, vou já situar com relação aos dados, mas a grande discussão essa semana é o coronavírus chega às favelas brasileiras com um impacto mais incerto do que nas grandes cidades, né, Bordalo? Então, o que aconteceu em Wuhan, Madrid, pode servir de exemplo, pode servir de modelo para a gente, mas quando a gente fala de megalópole como São Paulo, mas quando a gente fala, né, de mais de 30 milhões de pessoas aí que não têm saneamento básico e que, por isso, não conseguem sequer seguir as recomendações mais básicas para se evitar o contágio,
nós estamos diante de um agravante seríssimo. Então, nós temos aí mais de 13 milhões de pessoas vivendo nas favelas, muitas vivendo em condições subnormais, e isso realmente é um problema que a gente precisa discutir e vai discutir aqui agora à tarde. Quanto aos dados, Bordalo, hoje, o que nós temos hoje aqui? O Brasil já ultrapassou mais de 500 pessoas, já morreram mais de 500 pessoas, né, no Brasil. Os Estados Unidos, ele lidera com relação aos casos confirmados. Com relação a mortes, a Itália continua na frente, apesar de ter diminuído já, né, o número de mortos diários na Itália, mas continua ainda morrendo muita gente. No mundo inteiro, nós já passamos de 1 milhão, já faz um tempinho, né? E mortes registradas, nós temos já 69.533 mortes registradas. Então, é um cenário que nos preocupa bastante, né? O coronavírus está muito próximo da gente, não podemos perder de vista isso. No Pará já tem 103 casos registrados, tem 106 casos em análise e já morreram 3 pessoas aí nesses últimos dias, sendo 2 pessoas de Belém e uma de Santarém. Então, quando a gente olha para o estado do Pará, onde estão esses casos? Nós temos 65 casos confirmados em Belém, como eu disse, 2 óbitos aqui, Ananindeua 11 casos, Castanhal 2, né? E os outros estados também, os números variam aí entre 1 e 2 casos, com exceção de Santarém, que já tem 15 casos confirmados e um óbito, né? Então, é uma situação realmente que nos preocupa bastante. Vou passar para você de novo aí para... Olha, Chico, eu queria introduzir essa conversa com a Lília Mello. Primeiro, agradecer muito, Lília, a tua presença conosco. Eu sou um admirador do teu trabalho. O bairro que você trabalha, que você utiliza, inclusive, como base dos seus estudos, da sua pesquisa, é um dos bairros mais emblemáticos dessa realidade de periferia aqui na nossa cidade, a Terra Firme. Quero mandar um abraço para todos os meus amigos da Terra Firme. Eu tenho muitos amigos na Terra Firme. Inclusive, o meu piloto, o cara que cuida de mim, que é o Manelzinho. O Manelzinho mora na Terra Firme, não é? Mora. É uma liderança comunitária também aí. Os feirantes aí da Terra Firme são meus amigos. Quando eu fui secretário de Economia, eu fiz muita relação com os feirantes aí da Terra Firme, não é? E Lilian Mello, quero já te convidar para a nossa reflexão para falar de uma das regiões metropolitanas do Brasil mais dramáticas. Estamos aqui diante de uma região metropolitana que apresenta o maior índice de habitações subnormais do Brasil. Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, essas cidades que compõem aqui esse arco maior da nossa região metropolitana de Belém, concentram uma população exprimida em bairros. Aí o bairro da Terra Firme está no distrito d'água aqui da cidade, que é o que registra a maior densidade populacional por metro quadrado, né? A população se amontoa no d'água, é impressionante. Você visita muitos bairros que as vilas são vilas extremamente concentradas, uma casa em cima da outra, uma casa pertinho da outra, né? E eu te confesso, Lília, que eu estou muito, muito preocupado se esse vírus se espalhar nesta nossa região metropolitana. Como eu disse, uma região metropolitana carente de saneamento, carente de tudo, não é? E, acima de tudo, que concentra uma população que sobrevive com renda, muitas vezes abaixo de um salário mínimo. Uma população que tem que viver do biscate, tem que viver do mercado informal e assim por diante. Então, eu queria te ouvir, companheira Lília Mello, qual é a tua avaliação desta situação? Eu estou com razão, eu estou exagerando, não é tudo assim, a população não sofre esse risco todo? Então, eu queria ouvir a Lília Mello, nossa companheira, que também é professora da Escola Brigadeiro Fontinelli, no bairro da Terra Firme. Bem-vinda, companheira. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite
Gostaria de desejar uma excelente tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando aí pela rede social. E, assim, eu gostaria muito de frisar quando a Shirley fala assim mesmo, essa santa, né, essa santa ferramenta, esse santo instrumento que, de repente, consegue minimizar essa questão do isolamento social. Essa tua alegria, Shirley, infelizmente, a maioria da população brasileira que está concentrada nas periferias não tem, digamos assim, não usufrui, né, desse instrumento. E aí, quando o deputado Carlos Bordalo fala sobre essa questão do número, né, de pessoas que se concentra aqui no bairro da Terra Firme, eu posso, digamos assim, colocar esse bairro como representativo de todas as periferias de todos os estados do Brasil. E aí, quando a gente para falar sobre a questão desse vírus e do combate desse vírus, a gente realmente comunga dessa mesma preocupação sobre a questão se de repente começam a aparecer esses casos. A primeira coisa que a gente tem é a incerteza. Quando a gente tem os dados, o estatístico, quando a gente tem esses números, quando a gente pensa na periferia, quando diz assim, e agora as mortes chegam na periferia. Não, agora as mortes chegam para a imprensa, porque quando chega na imprensa, significa dizer que já chegou há muito tempo na periferia, e as pessoas estão morrendo já há muito tempo, e que tem muitas mortes que nem sempre são detectadas, são diagnosticadas, porque a dificuldade é bem maior do deslocamento, de se chegar numa unidade de saúde pública, até mesmo de assistência, né? Às vezes tem muitas pessoas que moram sozinhas e que morrem sozinhas. Então, por aí vai. As dificuldades, elas são todas possíveis, no que diz respeito, inclusive, à disseminação de falsas notícias, quando a gente tem alguém que está passando mal, e dentro desse pânico e dessa histeria coletiva, tudo se coloca como coronavírus, e aquilo dali complica mais ainda. Uma outra coisa que é importante a gente levar em consideração é que uma das orientações principais, que é você ficar em casa, você manter o isolamento social e você evitar a aglomeração, infelizmente é uma orientação que quase é impossível de se atender numa periferia como o bairro da Terra Firme. As pessoas, elas são trabalhadoras e trabalhadores autônomos, são pessoas que dependem de locais públicos e locais que têm um fluxo muito grande de pessoas, e quando se fica em casa, nossas famílias são numerosas, os nossos cômodos são apertados, são pequenos, e tudo isso complica mais ainda. A pergunta que se faz é, e agora, dentro dessa realidade, como combater o Covid-19, como adaptar essas orientações de combate à disseminação desse vírus, e como é que a gente está se virando aqui pelas periferias. E é disso que a gente vai falar, e é disso que a gente quer enfatizar nessa tarde com vocês. Inclusive, Lília, muita gente entrando aqui, obrigado. A nossa querida companheira Tainá Marajoara. Um abraço, Tainá. Meu amor, um abraço para ti, Tainá, que saudade, viu? Quero te abraçar. Aqui a presença dela. Tainá pergunta, na verdade a Tainá declara aqui para nós que muito se acusa a população que mora na periferia de desobediência. Porém, basta dar uma volta no comércio e na Brás de Aguiar que os comércios não essenciais e lojas estão funcionando normalmente. Né? Infelizmente, muitas perdas de benefícios se mostram como os caminhos. O transporte público também está escasseado e lotado. Também registrar, já conosco, a querida Hélida Braz. Um abraço, Hélida. Querida Hélida, estou com saudade de ti, mas assim que passar essa confusão, a gente vai se encontrar para conversar sobre teus projetos culturais, os teus projetos políticos, que são extremamente importantes. Não é? Também conosco... Del Viana. O Del Viana, mais uma vez, nosso companheiro de São Sebastião da Boa Vista. Bem-vindo, companheiro Del. O Marcos Amaral, de lá de Concórdia do Pará, mais uma vez conosco, um abraço. A Josi Nunes, boa tarde, Josi, que bom tê-la conosco. A Roberta Borsen, nossa companheira de trabalho, Roberta. São Domingos do Capim. O Leandro Reis,
que está nos assistindo lá de Brasil Novo. Um abraço para Brasil Novo. Inclusive, esta semana passada, nós tratamos aqui da situação do coronavírus Covid-19 aí pela região do Xingu. Nós entrevistamos, inclusive, o companheiro Jackson, que é da coordenação do MAP, não é? O Carlos Alberto Marques também já está conosco. A Eneida Noronha, companheira Eneida, lutadora histórica dos direitos humanos, né? Eu quero registrar a presença desses companheiros. E então, como é que você, companheira Lília, os governantes estão batendo cabeça? O presidente da República, mais uma vez, se encarrega de causar confusão, né? E hoje, o ministro dele, ministro da Educação, não é qualquer ministro, ataca de uma forma completamente despropositada a China. A China, onde se registrou o primeiro ciclo deste vírus, que vem se preparando para enfrentá-lo. A China, que hoje produz a maior parte dos insumos para o mundo, inclusive para enfrentar esta pandemia. A China, que é a maior parceira comercial, se não a maior, uma das maiores parceiras comerciais do Brasil, e nós vemos, então, uma turma do governo federal, comandada pelo presidente da República, comprometendo esta estratégia de defesa do povo, de defesa da vida no Brasil, né? Mas aqui em Belém, o prefeito Zenaldo Coutinho fez uma fala praticamente autorizando a abertura do comércio. Aí o presidente do Sindiloja, do Sindicato dos Lojistas do Centro Comercial, que eu conheço, uma pessoa que eu conheço a família dele, inclusive, quando fui secretário de Economia, tive uma relação respeitosa com eles, o Jorge Polares, autorizou a abertura do comércio. Então, ora, se tem comércio funcionando aqui no centro, os trabalhadores têm que vir para cá, têm que pegar ônibus, não é? Essa campanha que tem que abrir tudo de novo. Ora, não é hora de nós somarmos prejuízos econômicos. Não é hora de nos preocuparmos se o mais importante é se a loja vai ou não ter condições de se manter aberta. É preciso preservar vidas. E quando você abre loja, você provoca aí na periferia as pressões, porque esse trabalhador tem que se deslocar. O prefeito retirou, junto com os empresários de ônibus de Belém, ônibus em circulação. Então, hoje, as televisões mostravam, Lília, uma aglomeração de gente nas paradas, né? Uma aglomeração de gente tendo que ir ao trabalho. Porque se não forem ao trabalho, daqui a pouco vão dizer que eles estão sendo demitidos por justa causa, né? Lembre que foi aprovada no Congresso uma medida proposta pelo presidente da República que corta salário de trabalhador, que permite, não é, a demissão por justa causa. Ora, se você abre para o funcionamento e o trabalhador não aparecer, é claro que esta pressão também vai se exercer. O que é que você acha, Lília? Como é que você está vendo aí pelos nossos bairros mais afastados essa questão dessa pressão do centro sobre a periferia, né? É sempre a pressão do centro sobre a periferia. E eu lembro que o Congresso já aprovou semana passada a ajuda emergencial para que as famílias de baixa renda, os informais, não tenham que sair de casa, não tenham que afrouxar o isolamento social e que, desta forma, amparados pelo Estado, eles possam sustentar essa estratégia insubstituível de saúde pública. Até agora não chegaram essas medidas emergenciais. Eu estou vendo muitas ações importantes ocorrendo, inclusive a TV Liberal lança hoje a campanha para arrecadação de alimentos, de suporte para as famílias mais pobres, mas são campanhas. Se o Estado não entrar... Bordado, só lembrando, para aproveitar para contribuir com a sua fala, daqui a pouco você estará participando, inclusive, da CCJ, da CFFO, para discutir um projeto de extrema importância nesse contexto. Justamente, uma coisa que nós estávamos programando com o governador, com uma das possíveis medidas, daqui a pouco, 5 horas para 5h30, eu estarei pessoalmente, eu vou pessoalmente, a reunião é presencial, usarei máscara, evidentemente, que eu vou sair aqui
do meu isolamento, vou usar máscara, vou estar revestido de todos os cuidados para votar a favor. Eu vou votar a favor, e toda a bancada do Partido dos Trabalhadores, já consultei o deputado Disseu Tencaten, a deputada Dilvanda Faro, e nós estamos orientados a votar a favor desta medida que autoriza o pagamento, paga a conta de luz de famílias do Pará que têm um consumo de até 100 quilowatts. Exatamente. Isso vai atender mais de 300 mil famílias no Pará, Lídia. É uma medida essencial, Shirley, mas eu também vou defender já hoje à tarde e quarta-feira, quando nós vamos aprovar em plenário, que esse benefício seja estendido para a conta de água. Né? A conta de água. É preciso que, nessa crise, o trabalhador, principalmente as famílias de baixa renda, não tenham que pagar água, não tenham que pagar luz e possam, desta forma, com os parcos recursos que têm, se defenderem desta crise, se defenderem da agressividade desse vírus. Não é? Como também, Shirley, eu vou, na quarta-feira, apresentar o conjunto de emoções que você está preparando, que foram fruto aqui da nossa live. Né? Todas aquelas questões já trazidas em todas as lives, eu vou apresentar na quarta-feira. Mas eu quero... antes de passar para a Líria ainda, só aproveitando, porque faz parte desse contexto. Daqui a pouco também tem um outro projeto de lei que será votado, que é relacionado ao Fundo Esperança, que recentemente foi aprovado na Assembleia, dia 20, né? E agora chega novamente na Assembleia para tentar dar uma reajustada aí nesse valor, que era de 100 milhões e passa para 200 milhões. Eu, inclusive, já antecipei essa informação já, né? Passada, porque eu sabia que o governador já estava estudando uma ampliação de recursos. Parece que ele vai propor dobrar o recurso. Né? Dobrar. Vale que seja, chegar em 200 milhões de reais para apoiar o pequeno empreendedor, o empreendedor individual. E eu fico muito triste, Shirley, porque quando o secretário de Economia da capital, no vitorioso Governo do Povo, comandado pelo meu querido prefeito Edmilson Rodrigues, eu tive a honra de ser secretário do Governo do Povo em Belém e administrador regional da Sacramento, eu gerenciava um fundo chamado Fundo Verussol, Lília, que ficou comumente conhecido como Banco do Povo. Não é? Quando eu saí da Secretaria de Economia e da gestão desse fundo, nós deixamos em conta mais de 30 milhões de reais para investimentos na economia popular. Hoje em dia, não se sabe para onde foi esse fundo. Eu sei que estão recolhendo recursos, mas não tem mais o Fundo Verussol. O companheiro Didi do Ver-o-Peso, inclusive, esses dias, cobrou da prefeitura, com razão. Eu queria ver com o prefeito Zenaldo para direcionar de novo esse Fundo Verussol para apoiar o nosso trabalhador informal em Belém, não é? Para apoiar o nosso feirante, nosso trabalhador informal, nossos camelôs, as pessoas que precisam desse suporte do Estado. Ora, desculpem, se não houver o braço do Estado, olha como o Estado é importante, não é? Nós passamos anos vendo o Estado sendo difamado, o Estado sendo jogado fora, e agora nós estamos vendo o quanto o Estado é importante, o quanto nós perdemos nos anos que passaram de políticas públicas que poderiam agora estar auxiliando nesta guerra pela vida, porque se trata da guerra pela vida. Hein, Lília, como é que está essa questão da economia aí nos bairros? Então, quando... Sim. Não, fique à vontade. Então, quando a gente tem essa pressão vinda de qualquer governante, de qualquer medida, a gente percebe que é um plano muito bem estruturado para criminalizar a população e tirar a responsabilidade e o compromisso dos órgãos e das pessoas que ocupam os cargos competentes para dar assistência às pessoas que mais necessitam. Então, é muito fácil quando a gente percebe, como a Tainá falou agora há pouco, o centro está sendo movimentado. Se ele está sendo movimentado, existem pressões exercendo em cima da população que vive na periferia, porque quem nutre o centro é a periferia.
Então, é essa trabalhadora, é esse trabalhador que se desloca da periferia para ir para o centro, abrir os portões, os cadeados, limpar o chão, porque, infelizmente, o trabalhador e a trabalhadora de periferia têm esses empregos subalternos que muitas vezes não pode nem mesmo reivindicar. E aí, por essa pressão, acaba colocando a sua própria vida em jogo para poder fazer esse deslocamento e ficar exposto a esses riscos. Então, a gente percebe que facilmente as pessoas julgam essas pessoas que estão aí indo para o trabalho forçadas, obrigadas. Então, eu já vi, inclusive, alguns comentários dizendo que o povo é muito teimoso, o povo não respeita. Então, assim, o que acontece? No final das contas, o plano dá certo porque ele é muito bem estruturado para criminalizar quem a corda quebra sempre do lado mais fraco. Então, quem é dependente, quem é que precisa, aquele que não são os patrões, são os empregados, são as empregadas, né? Então, qualquer tipo de medida, qualquer tipo de conduta que pressione esse retorno ao trabalho é um plano de criminalização da população que mais necessita dessa responsabilidade, que inclusive é dever do governo, é dever desses órgãos, né? O que a gente tem feito aqui muito, dentro daquilo que ainda se resta para se fazer, com relação ao Cineclube TF, que a gente lançou uma campanha. Pois eu queria que você falasse um pouco mais do projeto. Isso, a gente... Que você, com outros aí, realizam. Inclusive, isso, eu também tenho relação com o pessoal do Tela Firme, não é? Uhum. Turma que é um pouco que é ligado à Igreja Católica, mas como é o projeto? Isso. Como é que ele se desenvolve, companheira? Então, no momento, nós estamos totalmente concentrados para a questão do combate do coronavírus, então, do Covid-19. Então, assim, o que nós temos feito? Nós lançamos uma campanha nas nossas redes sociais, o Não Te Faz de Lesa, a hashtag Não Te Faz de Lesa, e todos os dias, às 19 horas, a gente lança um vídeo de orientação da população, mas são vídeos feitos por eles mesmos, ou seja, são jovens falando com jovens, crianças falando com crianças, idosos falando com idosos. Então, são vídeos filmados de forma caseira, que eles mandam para a gente faz a edição e lança as instruções básicas. O desdobramento desses vídeos, eles são variados. Existem vídeos que têm o conteúdo do tipo, o que fazer na quarentena? Existem vídeos que batem em cima das questões de como é que a gente higieniza as mãos quando não tem água na torneira. Então, assim, são orientações que, no final das contas, é uma orientação formal do governo, mas ela é adaptada às nossas realidades, porque muitas vezes essas orientações elas não contemplam a nossa realidade. E uma outra coisa que a gente se preocupou muito foi com a linguagem, porque muitos meninos e muitas meninas ainda não levaram a sério como é que a gente deve lidar com a questão, com a situação. A gente vê muitos meninos que tomam banho no Tucunduba e que fazem piadinhas pelo WhatsApp dizendo eu tomo banho no Tucunduba, não é um vírus que vai me pegar. Então a gente tenta desconstruir essa mentalidade, essa conduta de que eu tenho uma resistência que nem o coronavírus me pega. Na verdade, a gente tenta fazer com que eles se conscientizem de que o caso é sério, e aí a gente dissemina essas informações pela rede social e principalmente pelo WhatsApp, que é a ferramenta mais utilizada pela juventude. Então, esses vídeos, eles estão sendo muito bem divulgados em várias frentes de juventude das periferias. Elas não estão sendo veiculados somente aqui no bairro da Terra Firme, mas eles estão sendo utilizados em várias outras periferias, e juntamente com a hashtag Covid-19 nas periferias e o coronavírus nas favelas, a gente tem também encaminhados esses vídeos para as outras periferias de outros estados. Então, a gente tem uma rede de liderança. Recentemente, na semana passada, nós fizemos uma reunião online onde houve muitas lideranças. Falei com o Renê Silva, lá
lá da Vozes da Comunidade, que é lá no Complexo do Alemão, falamos no Morro da Maré. Então, assim, a gente está fortalecendo essa rede e tentando fazer com que aqueles poucos que têm acesso à internet, que têm as informações precisas, que possam estar alinhando essas informações de acordo com as realidades e também traduzindo essas instruções para uma linguagem mais periférica. E a gente tem feito isso. E, para além disso, também, agora nós estamos fazendo um mapeamento das famílias que estão passando por essas necessidades por conta justamente de não poder estar indo para o trabalho e, de repente, fica sem ter o que comer. Existem pessoas que realmente ficam sem comer se não saírem para trabalhar. E, a partir desse mapeamento, a gente lança a campanha de arrecadação de alimentos e de material de higiene. Temos também uma lista de serviços de pessoas que vendem, né, e que saem para vender e agora não estão saindo para vender porque não tem quem comprar. E aí a gente está fazendo a listinha dos mercadinhos, das tias que vendem e que podem entregar de bike, que é o delivery na bike. Então, aquela pessoa que tem condições de fazer a encomenda via WhatsApp, a gente vai divulgando porque eles não têm onde divulgar. Então, nossa rede social ela serve também como uma divulgação desses estabelecimentos que precisam dessas orientações e precisam chegar das pessoas que estão em casa e que não estão podendo sair. É uma rede, é uma medida e uma solução coletiva, e na periferia sempre foi assim, nós por nós, né? Fazendo essa rede é que a gente vai conseguindo sobreviver. É uma rede de solidariedade, de ajuda. A Tainá, inclusive, está aqui te dizendo que se você precisar para esse trabalho de sensibilização, de educação, de informação, de mobilização social, pode contar com ela. Ela está à disposição, inclusive, para discutir a questão da alimentação, né, de sugerir estratégias nessa área. E uma questão que tem me preocupado, Lília, não sei como está pela Terra Firme. Terra Firme é um dos bairros mais marcados pela violência. Eu mesmo fui relator de uma comissão parlamentar de inquérito sobre milícias no Pará, né? Sim. E tudo se deu a partir daquele evento da morte de um militar da Rotan na área, enfim. Eu tenho percebido nos últimos dias, inclusive em Outeiro, esses dias, houve uma execução despropositada de alguém dentro da casa, né? Como é que está a questão da violência? Essa crise refreou a violência? Como é que vocês estão convivendo com isso? A realidade do coronavírus, Covid-19 e a violência nas periferias. Como é que está esse quadro hoje? Só um minutinho, Bordalo, uma notícia de última hora. Só uma notícia de última hora. O ministro acabou de ser demitido, né? O ministro da Saúde. Mandetta? Será que está sede? Não sei, vamos confirmar. Mas ontem o presidente praticamente o demitiu depois daquele jejum que ele convocou, não é? Que, aliás, eu quero dialogar com os católicos, com os protestantes, com todas as confissões religiosas. Temos o maior respeito por todas as religiões. Eu sou da Igreja Católica, eu comecei minha vida de participação política e social na Igreja Católica, na Pastoral da Juventude da minha querida São Sebastião, Igreja de São Sebastião, na Sacramenta. Eu sou religioso. E eu não estou entendendo. Agora o prefeito de Santarém, por exemplo, afrouxou as medidas lá para permitir, a pedido de alguns pastores, os cultos presenciais. Eu tenho dito que todas as atividades humanas, sociais, estão se adequando. Nós mesmos estamos aqui trabalhando através de rede social, não é? Eu não entendo a necessidade desses cultos presenciais. Queira ou não queira, é uma forma também de pressionar essa situação. Eu queria apelar a todos, a todas, que nós desenvolvêssemos muito mais estratégias como esta, online, que as pessoas pudessem ficar em casa, não é? A Igreja Católica, por exemplo, acaba de anunciar sua programação para a Semana Santa. Nós estamos em plena Semana Santa. Domingo de Páscoa. Domingo ontem foi domingo de Ramos. Eu vi muita reportagem com as famílias
inclusive nas suas casas, colocando o ramo na porta, não é? E assim por diante. Então, ontem o presidente disse assim, que tem ministro que pensa que é maior que quer aparecer muito, que acha que é o dono da cocada preta, uma linguagem, inclusive, totalmente despropositada. E deu a entender que os dias do ministro Mandetta no governo, que era a última voz lúcida deste governo, o Brasil mergulha em algo extremamente incerto. O ministro Mandetta era uma das poucas referências lúcidas do governo federal. O combate ao coronavírus no Brasil entra num período extremamente incerto. Todos sabem que o presidente quer desmobilizar todas as estratégias de retenção da evolução do vírus, não é? Tem brigado, teimado com governadores, com prefeitos, tem teimado com o seu ministro da Saúde, não é? Advoga todos os dias que a gente precisa abrir o país. Olha a Itália, parece que ninguém está vendo a Itália. Olha os Estados Unidos, a maior potência do planeta, a mais rica economia do mundo. Hoje o Japão já voltou atrás. O Japão, que é entre as 3 maiores economias do planeta, o Japão está, inclusive, reafirmando e aprofundando e alargando as medidas de... Agora, no Japão, não é mais isolamento social, é confinamento social. Confinamento social. E a tecnologia controlando tudo, controlando o comportamento das pessoas. Quer dizer, num momento como este, o presidente da República do Brasil demite ou força a demissão do ministro que vinha sendo um ministro que defendia as medidas da Organização Mundial de Saúde, dos médicos especialistas, e que vinha, de uma certa forma, se somando nesta teia de solidariedade que se criou pelo país. Vamos confirmar a notícia. Vamos confirmar ainda. Já está confirmada, Sheila? Não, ainda não está confirmada. Mas vamos confirmar. A se confirmar, nós entramos num período extremamente incerto, nebuloso. Olha essa informação aí, do Globo. Olha essa notícia aí do Globo. Bolsonaro decide demitir Mandetta nessa segunda-feira. Ele decide demitir. Bem, essa é a informação que eu tinha visto no Globo, mas a gente confirma daqui a pouco. Mas tudo caminha para isso. Lídia, voltando para a violência. E a questão da violência, companheira, que eu levantei antes desse intervalozinho de comentários aqui. Então, como tu mesmo falaste com a questão da chacina que houve em novembro de 2014, né, com o assassinato de um cabo, foi justamente aí que se deu o início de todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo, Bordalo. É interessante a gente frisar que a juventude das periferias, elas são sempre estigmatizadas e rotuladas como marginais. Menino de periferia, menina de periferia é vagabundo. Qualquer tipo de iniciativa que eles façam, se estiver na esquina, é porque eles estão fazendo coisas erradas. Então, existe um esforço muito grande de criminalizar esses meninos, porque, de fato, o plano é de morte. E plano de morte de todos os sentidos, não é só o extermínio da bala na cabeça, mas é o extermínio de negar a saúde pública, educação de qualidade, é a questão do saneamento básico, enfim, é morte acadêmica, é morte psicológica, é morte física, são todos os tipos de violências possíveis. E aí é quando surge esse trabalho do Cineclube TF, que é de potencializar a arte desses meninos, porque muitas vezes não há valorização dessa arte. Um menino que faz uma rima na esquina é porque ele não tem o que fazer. Uma menina que tem um spray na mão é porque ela está deixando de estudar. E por aí vai. Então, a maneira que a gente tem tido de reverter esse quadro e de repente, contradizer essa narrativa, que é uma narrativa muito bem programada para rotular, para estigmatizar essa juventude, é potencializando a arte, dando a oportunidade através de um instrumento que divulgue aspectos positivos dessa juventude. O Cineclube TF ele vem trazendo toda a arte cênica,
com a rima, com a poesia preta, com a percussão, com a música, com a dança, e agora com o audiovisual, que vai para além da arte cinematográfica, mas a gente também tem proporcionado verdadeiros cineclubes no meio da rua, nas praças, levando uma arte que é produzida por eles mesmos para dizer o que é que esses meninos têm de bom. Então, depois de 2018, que nós fomos considerados o melhor projeto do Brasil, e agora, com o Global Teacher Prize, nós estamos dentre os 50 melhores do mundo, conquistando, inclusive, o título de melhor do mundo. É a primeira, inclusive, mulher preta, periférica da Amazônia, que está levando o Brasil para essa disputa mundial. Então, nós estamos tentando desconstruir essa imagem de que o menino da periferia não faz nada de bom, e também nós estamos ecoando essa voz que leva a uma narrativa, desconstruindo essa narrativa de morte. Então, é assim que a gente tem combatido essa violência, é assim que a gente tem enfrentado o extermínio, é dessa forma que a gente vai desmontando toda essa arquitetura programada de morte, que é uma política de óbitos, né, de contagem dos mortos e justificar essas mortes. Sempre se faz assim quando se pensa em periferia, se mata e se justifica, se mata e se justifica. E aí a gente tem desconstruído tudo isso, graças a Deus. Ô, companheira Lilian, daqui a pouco a gente volta contigo, mas fica aí conosco. Repercutindo mais comentários aqui, a Laura Mello também já está conosco. Obrigado, Laura. O João Guilherme Passos nos diz que é muito bom ouvir falar de religião. As SEBs estão esquecidas. Elas foram a base e ponto de partida de muitas mobilizações sociais. Eu fui fruto delas. Muito bem, João. Eu também, companheiro. Que bom saber que nós dois fomos da PJ. Nós temos também o Marquinho Silva, de novo conosco. Marquinho, que é uma liderança importante aí da área dos Jurunas, cremação, não é? E o Marquinho diz que não há confirmação, Chile. Ainda preciso confirmar essa demissão. Mas o que nós estamos dizendo, Marquinho? A se confirmar, é um cenário catastrófico, incerto, nebuloso para o país. O João Guilherme está participando bastante aí. O João que falou conosco há pouco, ele é portador da síndrome de Down. Isso. Então, de outro tipo de síndrome. E me assusta a privatização da saúde. A todos nós, companheiro João Guilherme. Eu acho, inclusive, que essa crise do coronavírus, Covid-19, vai nos obrigar a rediscutir o papel do Estado, o papel das políticas públicas, a rever essa visão neoliberal que vinha se impondo sobre a humanidade de uma forma absurda, catastrófica, né? E é preciso rever mesmo essa questão do desmonte do Estado. A Priscila Souza já está conosco, o Marcos Amaral, mais uma vez, que eu já vi, e o meu filho, um abraço, filhão, o Felipe Bordalo, está conosco. Quem não sabe, o Felipe Bordalo é meu filho mais velho. Atualmente ele coordena o CIIC ali na Almirante Barroso, que é um projeto do governo do Estado. Shirley, tu tem alguma coisa para nós aí, companheiro? Ah, tá. Aqui do pessoal ainda? Deixa eu ver aqui. O Francisco Melo Lima também está parabenizando pela iniciativa, né? Todos os dias estamos aqui com eles. Então, a Adelaide está dando boa tarde. Tem uma turma que está sempre muito assídua aqui, verdade? A Laura também. Olha, a Laura é lá, eu acho que é lá do grupo da Lília. Do Cineclube. Exatamente. A hashtag dela, não te faz de lesa. Né? Muito bem. Na verdade, a Laura ela é coordenadora da literatura afro, que juntamente com a poesia preta faz intervenções poéticas nas esquinas, nas feiras, nas praças, e elas têm um grupo que é só de meninas, e elas recitam poesias autorais e publicaram um livro agora nessa Feira Panamazônica do Livro, que foi uma coisa muito bacana. É muito legal a gente pensar que, de repente, meninos e meninas estão tendo essa representatividade
e estão contribuindo para uma programação como, por exemplo, a Feira Panamazônica do Livro, mas não simplesmente como espectador, mas como um sujeito de cultura, fazedor de arte. E essas meninas, elas têm provado de que é possível, não romantizando a pobreza e muito menos a dor das comunidades periféricas, mas ressignificando tudo isso, porque quando a gente não tem nada, a arte é um caminho para se sair e conseguir forças para poder reescrever uma nova história. De fato, Shirley, me veio aqui na mente uma questão que você tem tocado de vez em quando, que é a situação do idoso na crise do Covid-19 e, nesse caso, neste cenário de periferia, Shirley. Pois é. Imagina como devem estar se virando as famílias, não é? O que é que você tem se preocupado com isso também, companheira? A situação do idoso, no caso geral e no caso das periferias. Eu fico aqui me perguntando como as famílias devem estar extremamente pressionadas nesse momento, né? Literalmente, Bordalo, porque, por exemplo, como a própria Lília tem falado e a gente aqui tem colocado, não somente com o idoso, mas principalmente com o idoso, porque faz parte do grupo de risco, e aquelas pessoas também que apresentam algum tipo de comorbidade. Mas, por exemplo, quando a gente vai pensar numa coisa simples, né? Para o senso comum, por exemplo, lavar as mãos é uma coisa mínima de higiene. Mas a epidemia deixou evidente que isso é um problema sério que nós temos hoje em dia, porque algumas famílias não têm acesso à água. Quando a gente vai falar, por exemplo, em isolamento social, como é que eu vou isolar alguém, né, que é de um grupo de risco, num ambiente onde convive 6, 7, 10 pessoas, né? Então, e propor, por exemplo, um isolamento verticalizado, eu acho que é um dos grandes equívocos que a gente pode estar vendo, pode estar assistindo nesse momento, porque essas pessoas voltarão para casa. Então, no caso do idoso, a atenção deve ser muito maior, porque o idoso, pela própria característica, pela idade, né, a gente tem uma perda degenerativa, uma perda da cognição. Então, para as pessoas que já estão aí, né, com seus 60, 70, 80, 90 anos, tem muito mais dificuldades para entender o que está acontecendo. E alguns adultos, filhos, né, netos, acabam não tendo muita paciência com essas pessoas. E o que a gente sempre coloca é o seguinte: tenham paciência, né, fale mais de uma vez sobre o que está acontecendo, fale com carinho, com respeito, e se coloque no lugar das pessoas. Eu acho que a grande máxima do momento e o que a gente busca é a questão da empatia, não é? De saber. Tivemos algum problema com a conexão da Chile? Ah, tá. Já voltou. Pois é. Continuar. Tudo isso que eu falei, então, você não ouviu? Não, deu para ouvir, só que estava cortando. Inclusive, Shirley, isso que tu estás falando aí é interessante porque a gente tem debatido muito sobre a questão da ancestralidade e no nosso conhecimento ancestral, que tende a valorizar a nossa identidade afro, tem essa questão dos mais velhos passarem os ensinamentos aos mais novos e os mais novos cuidarem dos mais velhos. E dentro desse contexto, a gente tem feito muito essa leitura de repente, um jovem que não pertence ao grupo de risco e que pode estar adotando um velhinho ou uma velhinha, um senhor ou uma senhora de idade, para fazer essas compras, para ir lá orientar, para fortalecer. Dentro das periferias, nós temos muitos idosos que moram sozinhos, que estão largados e que não têm, às vezes... nós tínhamos antigamente um grupo que nós ajudávamos muitas pessoas que combatiam o câncer e muitos deles deixavam de tomar o remédio no horário porque esqueciam de olhar ou não sabiam ver a hora. Então, assim, uma coisa simples como, de repente, você fazer uma ligação ou mandar uma mensagem dizendo, olha, está na hora do seu remédio, olha, você precisa de alguma compra, olha, eu estou indo no mercado, você precisa de algo. Às vezes é um vizinho nosso, então, quando tu falas sobre essa questão da empatia, esse tempo agora, ele vem também nos colocando em prova, como saber conviver um com os outros e se importar com a dor do outro. Porque, às vezes, eu estou indo já para a feira, eu já estou indo para lá. Então, o que custa perguntar se o outro precisa de alguma coisa e já pode trazer e evitar, porque é muito interessante fazer essa reflexão de que quando você está cuidando do outro, você está cuidando de você.
Isso daí é tão sério, é tão forte, é tão grave, que não dá para a gente pensar só na gente. Você pode simplesmente se isolar completamente, mas você compra um gás, você pede um iFood, você pede qualquer coisa e ali já passou. Então, o momento agora é de você cuidar de você, mas pensar principalmente no outro. E esse outro que se expanda, né, Lília? Que não fique só no nosso núcleo familiar. Normalmente a tendência é a gente pensar só nos nossos, né? Não olho para o meu entorno, eu sou incapaz, meu campo perceptual só consegue alcançar aquilo que tem consanguinidade. E, de repente, aqui do lado do meu apartamento pode ter alguém. Outro dia, eu passando aqui próximo, tinha uma pessoa do lado onde eu moro e ela tossia muito, muito, muito. Ela tossia bastante. E eu resolvi tocar a campainha para saber se ela estava precisando de algo. Mantive a distância necessária e ela estava realmente precisando. Ela estava de máscara, ela era uma paciente que estava em isolamento com suspeita da Covid-19. E ela ficou tão grata, tão feliz, e era alguém que eu só cruzava pelo elevador e durante 3 anos... Esses gestos individuais, eles marcam muito, né? Muito. Então, nós nunca tínhamos nos falado, nos encontrávamos pelo elevador. E ela morando do meu lado. E esse período que a gente está esperando, esse período que a gente espera o resultado, quando a gente está em suspeita ainda, é um período que a gente precisa muito de afeto. E o isolamento social, ele faz com que a gente realmente se sinta cada vez mais só. Então, assim, é importante essa palavra, é importante. Agora mesmo, antes de começar a live, a gente estava ouvindo, né, do tipo, foi a melhor notícia que eu tive. Então, assim, é um período de tensão muito grande em que você precisa dispor uma palavra amiga e solidária para o outro, que saia do seu círculo de amizade e do seu convívio. Então, é importante agora esse tipo de conduta e essa disposição, essa disponibilidade com o outro. Olha só, pessoal, o Carlinhos Bolsão, nosso querido companheiro Carlinhos Bolsão, que está todas as tardes conosco, muito obrigado, Carlos. E ai de você que não pede ele. O Bolsão está repercutindo a informação que circula sobre a demissão do ministro Mandetta. Eu já comentei aqui, nós já comentamos, Bolsão. Estamos aguardando confirmação. O Francisco Melo de Lima, ele diz que ele é diretor do PT aqui de Aurora do Pará. Um abraço aos companheiros de Aurora do Pará. Não é o Vandinho, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores. O Assis, inclusive, se não estou enganado, é pré-candidato a prefeito de Aurora do Pará. Sucesso na caminhada, companheiros. O Carlos Silva, o Carlinhos, é de Santa Luzia do Pará. O Carlinhos é coordenador regional da Federação dos Trabalhadores na Agricultura e está aqui conosco. Tem um admirador Carlinhos, aqui. é muito importante o movimento sindical abrir esse debate, companheiro. O debate sobre periferia e centro que estamos fazendo aqui é também o debate do trabalhador da agricultura familiar e o centro. Como é que estão os trabalhadores rurais nessa situação de isolamento? Né? O que é que faz o agricultor familiar? Para de trabalhar? Ou qual é a recomendação? Eu li hoje que o MST, por exemplo, está recomendando aos seus assentamentos que os trabalhadores continuem trabalhando, produzindo e em isolamento social nas suas propriedades, nas suas comunidades ou nos seus acampamentos, não é? Mas é preciso que esse trabalhador não se desloque tanto para o centro, nesse caso, para as sedes municipais, não é? Porque imagina entrar uma pessoa com vírus numa comunidade isolada desta para ser um desastre, poderá ser algo trágico. Mas um abraço, companheiro Carlinhos, levante esse debate aí com os companheiros da FETAGRE. A Tainá Marajoara está de novo conosco, ela está bastante ativa, importante, companheira, venha sempre. A Tainá nos diz que as injustiças neoliberais no Brasil ainda se acirram em meio ao coronavírus, Covid-19. Houve reunião dos secretários estaduais das fazendas e aprovaram a isenção de ICMS para agrotóxicos até dezembro. Que isso é um absurdo. Esse subsídio vencia agora em 30/4, mas foi renovado. É impressionante como há uma agilidade quando se trata de proteger rico, de proteger patrão, de proteger os grandes, não é? Por exemplo, para socorro aos bancos, foi uma rapidez impressionante. Liberaram 1,3
bilhão de reais, trilhão, sei lá quanto de dinheiro, para bancos. Agora, para liberarem o dinheiro da emergência social para o trabalhador informal, até agora o governo fica inventando desculpa, inventando isso, e não sai esse dinheiro. Agora, nós temos a notícia pela Tainá que, para proteger aqueles que envenenam a agricultura brasileira, está se renovando subsídios, mas para não se ouvir falar uma política do governo federal para a agricultura familiar, para o trabalhador rural, para os mais desprotegidos no campo. É impressionante como nós vivemos realmente um quadro de total desprezo pela vida dos mais pobres, pela vida de uma parcela majoritária da população brasileira, não é? Olha, Eu queria lembrar, Shirley, que na quarta-feira a nossa live vai tratar de um tema também muito, muito, muito importante, que é a situação do autismo, do transtorno do espectro autista, né? Do espectro autista na crise do coronavírus. Nós vamos ter conosco aqui a professora Flávia Freire, que já confirmou presença, a professora e a doutora Nayara Barbalho, que são referências nesse debate, não é? Porque é preciso que nessa abordagem geral que se faça, nós entendamos que há diferenças, que nem todo mundo pode ser tratado da mesma forma, que há necessidade de um olhar diferenciado. Desculpe, eu queria mandar aqui o meu abraço para a nossa companheira Silvânia Castro, que lidera o Instituto Florescer, lá em Bragança, que cuida justamente da inclusão de indivíduos com espectro autista, com síndrome de Down. Né? Um beijo para minha filha Thaís, que tem síndrome de Down. Para quem não sabe, minha filha está com certeza com a mãe me assistindo. Mas ontem fez aniversário o Instituto Florescer, lá em Bragança. Ontem foi comemorado o aniversário do Instituto Florescer. Então, eu quero aproveitar aqui a nossa live e mandar esse abraço, dizer ao Instituto Florescer parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns por esta iniciativa que, inclusive, tem se refletido em outros municípios da região Nordeste e que, inclusive, eu já tive a honra de homenagear na Assembleia Legislativa com o título de honra ao mérito. Né? Um abraço, um beijo, desculpe que eu peguei aqui na boca que o pessoal não se passa, mas era pelo bom propósito. Tem um elogio aqui para a Lília, na verdade, vários, né? Pois não, a Lília é uma pessoa muito querida, muito reconhecida, a Edila Rose, que nós conhecemos bem, professora também, uma pessoa também. Olha, a Edila diz o seguinte, que está acompanhando o debate, boa tarde para a gente, ela é fã, sua fã, Lília. Você é uma grande inspiradora aí de projetos educacionais da escola pública, a gente já conhece um pouco da sua história, da sua trajetória mesmo. Então, parabéns pelas ações com os jovens da periferia. Então, seus projetos são exemplos aí. Então, teve uma outra pessoa que falaram, né, do seu projeto, esse reconhecimento é importante. Olha só, pessoal, o tempo voa. Parece que nós já estamos há uma hora conversando, interagindo. E eu queria, então, agradecer, Lília, pela tua presença. Sabe o que eu queria falar, Bordalo? Rapidinho. Sim. O que a gente poderia fazer para potencializar essa ação que a Lília vem desenvolvendo? Porque a própria Organização Mundial de Saúde, eu acho que saiu atrás de vocês, viu, Lília? A organização saiu atrás, quando eles começaram a dizer que havia um descompasso aí entre a narrativa de comunicação para se alcançar as pessoas da periferia, né? E o que elas realmente precisavam ouvir ou como elas deveriam ouvir. Então, eu estava pensando aqui de que maneira a gente poderia, junto ao governo do Estado, potencializar essas ações das periferias. Essa ação que a Lília está propondo, está fazendo, e que só com o esforço deles mesmo estão conseguindo alcançar outras periferias, e de repente a gente se torna aí, né, eu digo a gente, Terra Firme, o Estado do Pará, uma referência nessa... Shirley, registra para mim, por favor, uma moção para me apresentar na quarta-feira com as referências do projeto que a Lília coordena na Terra Firme, para que nós possamos provocar a Secretaria de Cidadania do Governo do Estado,
que tem à frente o secretário Ballesteri, um secretário extremamente comprometido com esta questão da cidadania e dos direitos humanos. A doutora Juliana é um quadro nacional e é, inclusive, através desta secretaria que está se construindo em Belém um programa chamado Ter Paz nos bairros. Ora, eu acho que é hora do Ter Paz, adotar essa estratégia como uma estratégia do programa agora, né? Não há melhor estratégia para você produzir uma visão de paz do que discutir isso nesta crise. Então, portanto, eu peço, Shirley, que você, depois, em contato com a Lília, pegue toda a referência, as ações de trabalho que estão sendo desenvolvidas, para a gente, na quarta-feira, dar entrada numa moção solicitando o apoio ao projeto e que o projeto seja escutado para repercutir em outras áreas da região metropolitana. Mas, então, eu quero aproveitar para pedir para a Lília as suas considerações finais, companheira. Muito obrigado pela tua presença. Você enriqueceu aqui a nossa live e leve o nosso afeto, nosso conforto, nosso apoio, nossa solidariedade para o trabalho maravilhoso que você representa. Para suas considerações finais, companheira Lília Mello. Eu é que agradeço, Bordalo. Inclusive, eu gostaria de deixar, antes de fazer minhas considerações finais, de deixar público uma das nossas iniciativas chamada Amor Preto Minha Cria se dá através de um encontro que é feito aos domingos. É óbvio que esses encontros eles foram parados nesse momento de isolamento social, mas são encontros que a gente faz aos domingos com os responsáveis dos integrantes do projeto. Nós temos hoje mais de 58 jovens dentro do projeto, significa dizer que são mais de 58 famílias, e esses responsáveis eles se encontram justamente para que a gente possa provocar uma aproximação afetiva entre eles, porque a gente entende que esses meninos e essas meninas muitas vezes enfrentam conflitos que pouco é percebido por pais e mães que têm uma carga horária de trabalho intensa dentro da periferia, que sai às vezes 4 horas da manhã para deixar o almoço pronto e deixar os meninos na creche e outros na escola, e retornam só 10, 11 horas da noite, e não consegue ver instabilidade de humor. Infelizmente, nos últimos 6 meses, nós tivemos um alto índice de depressão e suicídio na faixa etária de 14 aos 21 anos, e dentro de um comparativo mundial, o Brasil teve, contrário aos outros países, um aumento na sua taxa de suicídio. Os meninos tiveram, inclusive do Cineclube, o registro muito grande da automutilação, e esse tipo de conduta reflete justamente a necessidade de se ouvir jovens nesse momento. Nós tivemos a surpresa de que houve um chamamento não somente das escolas públicas, mas das escolas privadas, para que a gente pudesse tratar do tema dentro de rodas de bate-papo, de rodas de conversa e convivência, e percebemos que esse tipo de conflito ele independe de condição social, ele não está somente na periferia, e aí o Amor Preto Minha Cria é esse momento em que a gente olha no olho, que a gente pega o menino, coloca no colo, faz um agrado, lembra que a gente precisa dar esse afeto, que esse momento é importante, e é um momento em que muitas vezes o nosso cansaço, o nosso esforço, a nossa vida cotidiana faz com que a gente se apague, e essas iniciativas elas são determinantes para que o menino consiga ter outros caminhos e sair desse risco do tráfico, do mundo das drogas, do mundo do crime. É isso que de fato faz a diferença. Então o Amor Preto Minha Cria ele continua assim que acabar essa pandemia, esse isolamento. Nós tivemos eu escrevi um artigo que foi veiculado pela plataforma do Fundo Brasil e teve um acesso muito grande, inclusive tinha pessoas de outros países parabenizando a iniciativa, e aí eu queria muito que as pessoas entendessem a importância de fortalecer. O projeto Cineclube TF ele só existe por ausência de políticas públicas. A gente quer muito fortalecer e provar que é possível replicar esse projeto em qualquer periferia de qualquer estado do Brasil, e a gente precisa, no momento agora, dialogar com governantes, com pessoas que trabalham em órgãos competentes, para que a gente possa só fortalecer, porque nós já provamos de que esse caminho é um caminho certo e que traz bons resultados.
Eu gostaria de agradecer a todas, a todos que estão nos acompanhando, mandar um beijo para as pessoas que se dizem, que se declaram ser fãs do meu trabalho. Eu gostaria de enfatizar que esse trabalho ele não é meu, ele é nosso, é um trabalho coletivo, é uma conquista não só do Norte, mas da Amazônia, do Brasil, e a gente está nessa disputa aí, se Deus quiser, a gente vai ganhar. Muito obrigado, Lília. Olha, você acabou de ganhar uma emenda parlamentar. Obrigada. Vou colocar minha assessoria em contato com você. Gostei muito de você, do trabalho, para a gente tentar viabilizar uma emenda parlamentar assim que possível para apoiar esse trabalho maravilhoso. Que outros muito obrigada. Trabalhos como esse. Eu acho que a hora que nós avolumarmos, tivermos mais presença deste tipo de trabalho, nós iremos crescer com as nossas periferias. A periferia um dia será o centro. O centro não será mais uma diferença com a periferia. Para isso, nós temos que reduzir as desigualdades sociais brasileiras, travar um trabalho, uma luta pela inclusão social e pela emergência de atores políticos como você e o seu grupo. Muito obrigado, companheira Lília. Obrigada, Shirley. Companheira Shirley, obrigada a você. As suas considerações finais. Sim. Dizer que a tarde foi maravilhosa, conhecer a Lília, então, né? Pode ter certeza que a Lília agora tem uma parceria já bem forte. Viramos seus fãs também, viu, Lília? E vamos ajudar agora, agora à tarde, a Caixa Econômica e o Ministério da Cidadania, os dois ficaram de divulgar lá, né, o aplicativo que as pessoas vão poder acessar, para poder acessar o auxílio emergencial. Eu acho que vocês já têm esse compromisso, né, todo esse compromisso aí com a comunidade, que a gente possa também auxiliá-los nesse acesso. Sim. Muita gente tem dificuldade nesse momento, então a gente precisa aí somar força nesse sentido, para que as pessoas possam, de fato, fazer o isolamento social acontecer. Obrigado, Shirley. Inclusive, eu aproveito a fala da Shirley para dizer que o nosso tema de amanhã será uma live voltada a esclarecer como ter acesso a essa tal renda social de emergência. Os dados estão sendo dados, eu estou articulando um companheiro do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, que está lidando muito com essas informações. Amanhã estará conosco aqui nessa live, para que, viu, Lília, você pode ficar bastante atenta para a gente poder orientar, a partir da live amanhã, como provocar, como disputar, né, como ir à cata desse recurso. Eu acho que é essencial agora cuidar da sobrevivência material das nossas famílias de periferia. Quanto mais conseguirmos viabilizar a chegada de recursos para dar conta da alimentação, para dar conta das condições básicas de sobrevivência, quanto mais nós vamos garantir isolamento social e proteção à nossa população diante desta que é a maior ameaça à humanidade nos últimos 50 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, é a maior ameaça à civilização humana. Eu quero agradecer a todos, convidar para a gente fazer um brinde de café, Shirley. Vamos! E corre que você tem reunião agora. Corre que você tem reunião agora. Olha, um brinde. Brinde! Até amanhã, 4h, estaremos de novo aqui com a live Café com Bordado. Opa! Muito obrigado. Beijo no coração de todos e de todas. Maravilha, obrigada.